Olá, Larissa. No programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde dos homens. Nós vamos conversar com a professora doutora Evânia Nascimento, professora do curso de enfermagem, que coordena um projeto voltado para a saúde dos homens. Professora, a Política Nacional de Promoção à Atenção à Saúde do Homem, ela foi lançada no ano de 2009, então é uma coisa assim mais recente, né? Quais são os principais desafios para a promoção da saúde dos homens? Então, os principais desafios que a gente trabalha hoje com relação à implantação dessa política está relacionado à questão cultural do homem, que ele não é educado, né, e ele não tem essa preocupação de cuidar de si como as mulheres têm. Isso já é incorporado desde a infância. Isso é cultural? É cultural, com certeza. Por que você acha que tem essa resistência? Assim? Então, isso vem da própria formação masculina. Se você parar para pensar como são educadas as meninas e como são educados os meninos, isso já vai sendo incorporado, né, no simbólico do homem, e ele passa depois na vida adulta a refletir essa educação. E há quanto tempo que você estuda a saúde do homem? Então, na realidade, eu comecei o meu trabalho com o mestrado e o doutorado, porque eu trabalhei com a população masculina, até muito machista, né, que são os caminhoneiros. E a partir da implantação da política, a gente começou também a trabalhar outros focos, mas sempre tentando atender a população masculina. Como que foi esse trabalho com os caminhoneiros? Fala pra gente um pouco. Então, o trabalho dos caminhoneiros, a gente na época começou no início da década de 90, foi mais voltado para a questão das DST-AIDS, que naquele momento era já assim, o Brasil já tinha, né, um número de casos muito significativos, e a gente percebeu na população dos caminhoneiros a problemática da questão do contato que eles têm nas estradas e que eles eram um grupo mais, um grupo que tinha um comportamento de risco. E a partir disso a gente começou a estudar. E assim, na nossa região, você pode observar alguma questão assim com relação a como é esse comportamento dos homens? Não com relação ao comportamento de risco, né, como foi a sua pesquisa voltada para os caminhoneiros, mas de modo geral, assim, no comportamento de como os homens lidam com a própria saúde aqui. Então, não é diferente, né, daquilo que já são demonstrados aí nas pesquisas do Brasil todo. Por isso, então, a gente tem procurado, né, atender a uma das estratégias que é preconizada nos estudos que já foram feitos pelo Ministério da Saúde, de ir até os locais onde esses homens estão reunidos, para a gente tentar fazer um trabalho de informação e um trabalho educativo, no sentido de tentar mudar essa concepção que o homem tem de não cuidar de si. Foi assim que surgiu o trabalho no Terço dos Homens? Isso, porque é uma reunião onde, em média, eles têm de 450 a 700 homens reunidos, e a gente achou que seria uma estratégia interessante estar utilizando esse local como um local de levar informações, de fazer realmente um trabalho de sensibilização. Bom, então, para quem não conhece, aqui em Passos, em algumas cidades da região, eu acredito que no Brasil inteiro já está crescendo esse movimento do terço. Vários estados. São grupos de orações, né, em que eles se reúnem semanalmente. Isso, são pessoas leigas, eles têm um coordenador onde eles se reúnem uma vez por semana, e lá eles fazem, né, a reza do terço. E a partir disso, a gente percebeu também que eles tinham já esse interesse. Os próprios coordenadores acharam, né, nesse grupo a necessidade de estar trabalhando também não só o lado, né, da saúde espiritual, mas também de levar essas informações aproveitando esse momento das reuniões. Bom, no caso dos homens, quais são os exames preventivos, né, no caso de prevenção, né, quais são os principais exames preventivos que os homens precisam então, fazer? A partir, né, dos 40 anos, alguns exames eles são essenciais, como, né, a pessoa está procurando sempre, está identificando principalmente a questão do câncer de próstata ou a hiperplasia prostática benigna, que a partir dos 40 anos, todos os homens, né, os estudos já têm demonstrado que eles começam a ter um aumento da próstata, então isso precisa ser acompanhado. Depois disso, os outros exames normais de saúde relacionados, né, a um check-up, no sentido de estar olhando a glicemia, a pressão, que são, né, hoje, dentro das estatísticas que
se trabalha dentro do Ministério da Saúde voltada ao homem, as doenças cardiovasculares, elas ocupam o primeiro lugar de causas de morte na população masculina. E aí está relacionado o infarto e o AVC. Isso tem a ver com comportamento de alimentação, de modo geral, falta de atividade física? Como Sim, assim? a falta de atividade física, né, a falta de um controle mesmo, porque a gente sabe que o diabetes, por exemplo, hoje, ele vem tendo uma incidência muito alta. E isso está relacionado ao nosso estilo de vida moderno, né? As pessoas praticam pouca atividade, têm uma dieta desequilibrada, e isso leva, né, a outros fatores, como aumento de colesterol, de triglicéridos, que tudo vai sendo uma cadeia e vai levando a essas doenças. O curso de enfermagem da FESP, ele promove ações voltadas para a saúde dos homens, além do projeto do terço? Então, o projeto do terço é, assim, o primeiro, né, que a gente sabe que vem trabalhando essas questões. Apesar de a gente ter as nossas unidades de extensão universitária, que tem programas, né? Por exemplo, o ambulatório nosso, que não trabalha hoje só a questão da AIDS, ele tem um programa específico para atender o caminhoneiro, por exemplo. No PSF Escola, algumas ações também já vêm sendo desenvolvidas no sentido de atender os homens. E tem também as ações itinerantes, as ações esporádicas que vocês fazem, como a CTA itinerante. Isso, o CTA itinerante, tem as campanhas que a gente faz em determinados momentos em pontos, né, estratégicos da cidade e que a gente acaba tentando atender também essa população masculina. Bom, então para a gente terminar, quais são os conselhos, né, que você deixa para a população masculina que está nos assistindo, para que as pessoas comecem a se cuidar mais mesmo? Assim, né? Então, uma das coisas que a gente precisa vencer nos homens é essa barreira mesmo cultural, deles acharem que eles eles não correm risco, que eles, por isso, né, eles não têm problema de saúde, ou que eles fiquem adiando procurar o atendimento quando eles percebem, porque o que vem ocorrendo com os homens também, que quando eles procuram um serviço de saúde, eles já estão com a doença agravada, e muitas das vezes ele nem tem chance de cura. E hoje, com o avanço que a medicina tem, muitas doenças elas são controláveis. O próprio câncer de próstata, se descoberto no início, você tem uma chance de cura de 100%. Então, os homens precisam procurar mais. Você acredita que existe um pouco de medo, assim, de fazer o exame e descobrir que tem a doença? É isso? Sim. O Ministério da Saúde, antes de lançar essa política, ele fez um estudo, ele contratou, né, por exemplo, profissionais da área da Fiocruz e eles fizeram um levantamento no Brasil inteiro. E o que eles demonstraram? O que leva os homens a não procurar? Primeiro, que eles têm medo de descobrir algum tipo de doença. Segundo, descobrindo uma doença, ainda tem essa concepção de que ele é o provedor da família, né? A questão também, mesmo que ele é criado no sentido de achar que homem não precisa procurar médico, isso é coisa de mulher. Então, dentro desses fatores, isso acaba levando os homens ao maior risco. E por isso, né, as estatísticas têm mostrado que os homens eles vivem em média, 7,6 anos menos do que as mulheres. E além de outros dados, né? E também hoje a violência é uma outra preocupação com a população masculina, porque depois o segundo lugar, segundo os dados do Ministério, é as causas externas. E isso entra a morte no trânsito e a morte por violência. Nossa. Bom, professora, muito obrigada pela sua participação. Larissa, é com você.